Fala, quarto ano! Bem-vindos a mais uma semana de aula e hoje nós começamos essa aula com a autocorreção do capítulo 6 de português, Humor Consciente, ao qual realizamos as atividades da página 112 a 114. E hoje eu vou fazer a autocorreção dessas páginas. Vamos lá, nossa correção? Pegando o seu livro aí na página 112, beleza? Então, na página 112, ele traz aí a imagem pra gente da avó, do Bento Carteiro, do gato, de Tinha, a neta Carla, o tio Tonico, a linhaça. Então, a gente vê aí uma charge de um retrato de família, né? E aí, na página 113, tem umas perguntas aqui que os senhores teriam que ter respondido, né? Observe com atenção a imagem e converse com o professor. Quem é a pessoa que aparece na imagem? Jean Galvão, ou Jean Galvão, como queiram dizer. Aqui é uma pergunta pessoal. Na sua opinião, em que essa pessoa trabalha e por quê? Vocês poderiam ter dado sugestões de trabalha desenhando, ele faz revista em quadrinhos, sei lá, alguma coisa desse gênero, né? Número 3. Quem são os personagens que aparecem desenhados na imagem? Vó, Bento Carteiro, gato, Tonico, Ditinha, neta Carla e linhaça, né? Esses personagens fazem parte de uma história escrita em tirinhas? Na sua opinião, qual deles é a personagem principal da história? Bem, olhando dessa forma fica difícil um pouquinho em dizer, né? Mas aí é uma resposta pessoal, então não tem exatamente uma resposta errada aí. O que você botou, considera. Por que uma das personagens, Tonico, aparece em um porta-retratos? O que vocês acham? Quando a gente vê alguém numa imagem e essa pessoa não está juntamente com os outros, né, ou ela está destacada, é por algum motivo. Nesse caso aí, é porque essa pessoa ela já faleceu, ou seja, ela não se encontra mais nesse plano. E aí a família queria relembrar dessa forma aí, tá bom? A próxima página, que é a página 114, né, que de acordo aí com o nosso cronograma, nossa aula vai até o 114, né? Então, ele traz o farol e chama a atenção de vocês aí para falar um pouco sobre o ESO e o ESA, né? Eu vou tirar aqui um pouquinho a câmera de cima só para dar uma recapitulada. Então, ele traz aí para gente, nesse capítulo, atividades e irregularidades da escrita do ESO, OSO e ESA, né, e o AGEM, que vocês vão verificar. Aí no farol, ele traz que vocês leiam o texto, né, não é isso aí que o farol fala? Leia o texto a seguir do cartunista Jean Galvão, ou Jean Galvão, como queiram falar. E aí ele pede que você conheça um pouco mais do personagem Vó, para depois responder às atividades propostas. Então tem uma tirinha aí que diz, né? Quanto mais colorido o prato, mais saudável será. E aparece a avó aí e um outro personagem que a gente não sabe se é um vô, vamos descobrir depois, né? Então ele fala, você acha que a avó se preocupa com a alimentação dela? Por quê? Resposta provável que o livro traz. Sim, porque ela buscou fazer um prato colorido e saudável para ela. Na opinião da avó, um prato saudável é aquele que, de acordo com as alternativas que o nosso livro traz, seria a última. Contém alimentos variados e oferece diferentes nutrientes. Tá bom? A questão número 3, observe agora o prato de Bento Carteiro, né? Ele mostra aí. Você diria que é um prato colorido e saudável? Por quê?
né? Olhando para o prato desse cidadão, a gente vê aí que apesar de ser um prato colorido, não tem nada de saudável. Olha o que ele traz aqui, ó. Um baita sanduíche, batata frita, refrigerante. Então, aí não tem nada de saudável, né? Então, como a gente pode ver, essa aula está falando também sobre os hábitos saudáveis, né? Em especial sobre a alimentação, que é uma temática que a gente está trabalhando constante em várias disciplinas. E eles gostam de comer, né? E eles acham a sua alimentação é saudável. E aí, através de pesquisas, né, a gente pode verificar que o milho cozido é um alimento in natura, né, minimamente processado. O milho em conserva é um alimento processado, ou seja, aquela alimentação que vem em lata. Para poder essas alimentações serem conservadas, tem vários tipos de conservantes aí que não são indicados, porque de acordo com a alimentação saudável, nós devemos ingerir comidas sem serem enlatadas, né? Ou seja, as comidas naturais, tá bom? E aí, o processamento dos alimentos, ele surgiu de acordo com, como eu acabei de falar, com a necessidade de conservá-los ao longo do tempo, né? As primeiras formas de conservação que nós já estudamos foi a fonte do calor do sol, depois o fogo, o gelo, né? E lá no terceiro ano a gente estudou que o sal, né? Que eles descobriram que o sal era uma forma de manter a alimentação sem estragar, né? Então, o que é mais prático, comprar o pote de sorvete no mercado ou o sorvete de fazer em casa? O do mercado, né? Mas a gente sabe que não é totalmente saudável, né? E o macarrão instantâneo, né? O famoso nicinho, miojo, vocês acham que é saudável? Aquele pozinho que vem para temperar é saudável? Não é, né? E a sua família? Ela costuma preparar comidas saudáveis ou vocês comem muita comida de fast food ou enlatada? Né? Então, são coisas para a gente pensar. E aí, nós chegamos ao final desta correção da nossa aula. Espero que tenham acertado todas as questões. Beijo e até a próxima.